Oi, oi, gente, boa noite. Vamos falar aí hoje de um dos fatores que mais atrapalha você a secar, a eliminar essa pochete, essa gordurinha localizada que tanto te incomoda. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. Bom, vou aguardar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra mais aí, né? Eu atrasei porque a minha internet, gente, aqui em Itatiaçu chove, não sei o que acontece com a internet não, eu acho que isso deve ser em todos os lugares, né? A internet simplesmente desaparece, some. Então já era para mim ter entrado há uns 10 minutos atrás, né? Já tô 10 minutos atrasada aqui nessa live. Por causa da conexão com a internet. Então, eu tive que ligar para o suporte para eles resolverem essa conexão aqui, para me conseguir estar aqui agora falando com vocês, né? E nessa maratona, né, de lives que tá rolando aí todos os dias aqui, né, eu tô trazendo conteúdo para vocês, um complemento aí para você que quer secar, que quer emagrecer, né? Então todos os dias a gente tá trabalhando um assunto muito importante aí, que às vezes tá te atrapalhando e você nem se dá conta, né? Bom, gente, boa noite, Karina, boa noite, Laila, boa noite, Maria. E outra coisa, gente, curte essa live aqui para ela subir, para ela, né, se destacar mais rápido, para outras pessoas também conseguirem participar aqui com a gente, tá? Compartilha também. Eu tenho certeza que vocês devem ter aí uma amiga, alguém que tá precisando encarar esse processo de emagrecimento aí com tudo, que tá querendo chegar no shape aí e está assim, se sentindo às vezes um pouco desmotivada, está tendo alguma dificuldade durante esse processo, durante esse caminho. Então compartilha essa live aí para que essa pessoa venha assistir com a gente. Afinal de contas, né, igual eu falei, é muito bom a gente ter outra pessoa buscando esse mesmo objetivo ao nosso lado, para que uma pessoa acaba motivando e incentivando a outra aí, tá? Então compartilha, encaminha e curte também essa live bastante aí pra gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. E hoje a gente vai falar da danada da ansiedade. Ontem, na live de ontem, eu falei para vocês sobre 4 motivos que nos levam a comer, né? Eu expliquei sobre eles, que é a fome, que todo mundo aí, né, conhece, que é a vontade, a vontadezinha e a vontadezona, né? E durante essa live, a gente falando sobre a vontadezona, a gente descobriu que lá tem alguns fatores, né, que contribuem para que ela apareça, para que a gente perca o controle na hora de se alimentar. E um desses fatores é a danada da ansiedade, né? Quantas vezes aí a gente se sente ansioso, né, ao longo do nosso dia e acaba descontando na comida, né? Aí a gente ataca a geladeira. Às vezes essa ansiedade tem a tendência a surgir no final da tarde, na noite, na madrugada, né? Tem relatos aí de mulheres que durante a madrugada perdem o sono, levantam da cama e atacam a geladeira. E aí é um grande problema, porque além dela estar comendo em excesso, fazendo escolhas que não são muito nutritivas, o horário ainda que está sendo feita essa refeição acaba contribuindo ainda mais para o acúmulo de gordura. Então hoje a gente vai aprender aqui dicas, né, coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia para driblar essa ansiedade e não deixar ela virar gordura localizada aí na sua pochete. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, para a gente conseguir driblar essa ansiedade, resolver esse problema, a gente precisa ir mais a fundo e entender o que é realmente a ansiedade, tá? A ansiedade nada mais é do que um excesso de preocupação que às vezes a gente tem ali, né? Um medo, uma insegurança ali que rola. Isso aí tudo faz com que a gente gere ali, né? Um sinal de alerta para o nosso corpo, né? Essa ansiedade aí surge e a gente acaba liberando 2 hormônios aqui que são um grande problema quando eles são liberados cronicamente. O que é isso? Quando você passa por um momento ali de preocupação, de medo, tudo isso é um momento de estresse. Você está estressando o seu organismo aí, você está sinalizando para ele que está acontecendo algum problema, né? Que está acontecendo alguma coisa aí grave e ele liga um sinal de alerta.
Nesse período aí desse sinal de alerta, o seu corpo entende o seguinte: poxa, a gente está em guerra, está acontecendo alguma coisa terrível aqui, né? Então, vamos ligar aqui as turbinas para que a gente consiga aí, passar por essa turbulência e passar bem. Então, o que acontece? Por isso você fica mais agitado, a ansiedade tem a tendência da pessoa ficar mais agitada. Então, nessa agitação, ela belisca um trem, belisca outro, né? Não é assim? Quando você tá ansioso, você não fica, às vezes, mais agitado? Come uma coisinha, come ali, come outra. Perde o sono, por exemplo, fica mais estressado, você já fica pronto para ir pro fight. Por quê? Porque esse cortisol que é liberado aí e o glicorticoide também, que é outro hormônio que é liberado durante esse estresse, eles têm a função de te deixar no estado de alerta, né? Porque vem o medo, a preocupação, então seu corpo entende que você precisa tomar uma decisão rápida, que você está em perigo, então ele libera esses hormônios para te deixar em estado de alerta, pronto para o combate, né? Pronto para se defender, né? Então por isso que vem essa agitação aí, tá? Só que isso aí, se acontecesse uma vez ou outra, isso é bom. Porque, por exemplo, às vezes você tá, sei lá, você tá limpando casa, subiu na escada e tá limpando a geladeira e de repente veio aquela questão, opa, escorreguei para cair. Rapidamente a gente tem um reflexo ali. Por que a gente tem esse reflexo muito rápido? Porque é liberado esses hormônios para nos tirar dessa zona de perigo, tá? Só que nesse modelo de defesa aí é muito bom ter. Mas o problema é que as pessoas que sofrem com ansiedade, elas têm essa liberação desses hormônios de uma forma crônica, ou seja, é constantemente. Não é um pico isolado ali que ela tem a liberação desse hormônio, é constantemente ele está sendo liberado na corrente sanguínea. Aí é um problema, porque aí esses hormônios, eles têm efeitos aí no nosso corpo que não são efeitos desejáveis para quem quer secar, para quem quer queimar gordura. Por quê? Porque, por exemplo, o glicorticoide que é liberado, olha só o que ele faz. Ele aumenta o número, o glicorticoide, ele vai aumentar o número de células de adipócito dentro do seu corpo. E você sabe quem que é esse danado desse adipócito? Esse adipócito, gente, é uma célula especializada em guardar gordura. É como se fosse uma bolsinha que fica acumulando gordura. Então, quanto mais adipócito a gente tem, mais tendência a gente tem a acumular gordura, tá? Então, esse hormôniozinho glicocorticoide, ele faz isso. Ele aumenta esse acúmulo de gordura no nosso corpo, tá? O cortisol, que também é liberado durante esse período de estresse, o que ele faz? Ele aumenta a lipogênese também, que é a formação, né, de mais gordura, tá? E ele reduz a lipólise. O que é a lipólise? É a quebra da gordura, que é uma etapa importante para você queimar. Porque para você conseguir emagrecer, você precisa quebrar essa gordura que está aí, acumulada na sua pochetezinha, que está aí localizada. Então, se você tá estressado, tá com ansiedade, né? E isso aí acontece repetidamente, você tá liberando direto esses dois hormônios que só contribuem para você não conseguir emagrecer, porque eles bloqueiam a quebra da gordura e de quebra ainda, eles aumentam o acúmulo de gordura, tá? E aqui tem um detalhe muito importante, muito interessante, porque eles não simplesmente aumentam gordura em qualquer lugar. Né? Porque, por exemplo, se aumentasse células de gordura no bumbum, tudo bem, né? Fica com o bumbum maior. Nas coxas, fica a coxa um pouquinho maior. Mas esses hormônios atuam justamente acumulando gordura. Vocês não vão acreditar, mas nesse lugar aí mesmo que eu acho que vocês estão pensando. Na sua pochetezinha, na sua barriguinha. Então, aí na nossa barriga é onde que a gente vai ter maior acúmulo de gordura devido a esses estados de ansiedade aí, tá? Porque é lá onde vai localizar mais. Porque ali, eles fazem esse maior acúmulo da gordura visceral. Por exemplo, aqui para vocês verem, sabe aquela gordura dura
que às vezes, né, a gente vê pessoas que têm aquela barriga mais grande, parecendo até uma barriga de gravidez. Ou você, por exemplo, quando você pega na sua gordura, às vezes é uma gordura mais dura, rígida, né? Não é aquela gordura mole, assim, que a gente consegue apalpar. Às vezes é uma gordurinha mais rígida, mais dura, parece que ela tá bem compactada. Essa gordura aí é uma gordura característica de pessoas que tá com cortisol elevado, de pessoas provavelmente que passam por muito estresse. Um caso engraçado que a gente vê isso é, por exemplo, em políticos. Às vezes a pessoa, antes de entrar para política, tinha um abdômenzinho legalzinho aí, a hora que pensa que não, virou vereador na nossa cidade, a hora que se assusta, às vezes os braços é até tranquilo, mas tá com aquela pochete ali estufada, né? Tá com aquela barriguinha ali maior e principalmente uma barriga mais dura, né? Mais firme ali, uma gordura dura e compacta. Isso aí tem a ver justamente com essa questão desses hormônios aí atuando. E por que eu tô explicando isso para vocês? Para vocês conseguirem já ver, né, qual tipo de gordura que vocês têm, para vocês ligarem, né? Será que eu não tô tendo muito estresse? Né? Porque esse estresse não vem só de uma ansiedade, mas ele pode ser ocasionado de outras coisas no nosso dia a dia. Então, não dormir bem, não estar se alimentando bem, por exemplo, estresse emocional mesmo, tá? Isso aí pode estar fazendo esses hormônios serem liberados continuamente aí na corrente sanguínea de vocês, tá bom? Bom, e aí? Quando a gente também pensa nesses hormônios, ele faz um outro detalhezinho. E presta atenção que esse detalhezinho depois vai ser importante para vocês. Quando rola esse estresse, essa liberação desses hormônios aí, automaticamente a gente também tem uma redução de um mineral chamado zinco, tá? Guarda esse nome, que esse mineral depois vai ser muito importante aqui pra gente entender sobre ele mais a fundo, tá? Então, além dessa questão da avaliação, da gente ver fisicamente essa gordura, né, mais compactada, mais, né, essa barriguinha mais estufadinha, a gente também consegue fazer exame para poder medir essa dosagem de cortisol no nosso organismo para saber se ele está desequilibrado, desregulado, se ele está em excesso, porque caso tiver, né, a gente já consegue fazer uma estratégia mais específica para reduzir ele aí, tá bom? E a gente pode fazer de sangue, salivar, né, a dosagem desse cortisol aí, tá? Outro detalhe aqui, gente, desses hormônios aí, é que a inflamação, um corpo inflamado, ele vai levar ao aumento desse cortisol, desses hormônios aí que atrapalham o emagrecimento, tá? Então, essa inflamação, a gente conquista ela através da alimentação, uma alimentação desequilibrada e, pasmem, o excesso de gordura, a obesidade, pessoas obesas, esse excesso de gordura acumulada no seu organismo vai também levar essa inflamação. Olha só para vocês verem que coisa louca e que ciclo vicioso vira isso. Se você tá com sobrepeso ali, você tá com o corpo inflamado, né? E essa inflamação faz você liberar hormônios ali que vão contra o emagrecimento, que vão aumentar aí as chances de você não conseguir eliminar essa pochete e não conseguir secar e ter aquela barriguinha chapada ali dos sonhos de vocês. Então, como que a gente faz para resolver isso aí? Como que a gente vai lidar com isso? Aqui a gente tem dois pontos muito importantes. O primeiro, gente, é o trabalho emocional, é o trabalho ali da nossa mente para conseguir controlar essa ansiedade, tá? E o segundo são várias estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa alimentação para melhorar esse quadro. Então, por exemplo, em quesito de comportamento aí, né, de emocional, igual ontem mesmo eu falei isso para vocês. Muitas vezes nós temos a tendência a colocar na nossa bagagem problemas de outras pessoas e ficar carregando aquilo e ficar sofrendo de ansiedade com aquilo. Então, cuidado para vocês não estarem, né, absorvendo esses problemas de outras pessoas, coisas que não são tão graves e estarem transformando isso num mundo enorme, tá?
Eu sei que não é tão fácil, né? A gente falando aqui, não é simplesmente você falando que você vai conseguir controlar. Por isso que precisa de treino, né? Quem aí tem um grau mais severo de ansiedade, né? Tá usando medicações, por exemplo, é muito importante fazer um acompanhamento com um profissional adequado, que é o psicólogo, tá? Não precisa vir com esse pensamento que psicólogo é pra doido, que não sei o que. Não tem nada disso, gente. Todo mundo precisa de fazer uma terapia, todo mundo precisa aprender a lidar com as emoções. Igual eu expliquei na live de ontem, né? Desde pequeno, a gente é ensinado a reprimir as emoções, né? Os pais da gente, na hora de dar uma dura, às vezes falavam assim, ó, não chora não, sem chorar, engole o choro, né? Isso tudo e várias outras coisas, né, que eles foram falando com a gente ao longo da nossa vida, foram estimulando ali a gente a não lidar com os nossos sentimentos, a não lidar com as nossas emoções, tá? E isso aí fez a gente virar o quê? Esses adultos ansiosos, esses adultos que têm vergonha de falar às vezes o que pensam, esses adultos que sentem que são obrigados a agradar todo mundo, a fazer a vontade dos outros, né? Principalmente para nós mulheres, né? Nós mulheres temos uma grande tendência a achar que temos que dar conta de tudo. Porque desde pequena, às vezes, a gente é estimulada a isso, né? Inclusive porque teve nos últimos anos uma mudança muito grande no estilo das mulheres. Então, a época das nossas mães, avós principalmente, elas eram apenas, né? Eram donas de casa, cuidavam do lar, né? Hoje em dia, as mulheres parece que elas têm que ser dona de casa, têm que cuidar dos filhos e trabalhar fora. Parece que aumentou o número, né, de carga, de pressão ali, tá? Então, isso aí acaba fazendo com que a gente, às vezes, fique frustrada por não dar conta de tudo, né? A gente tem uma certa cobrança, a gente sente que as pessoas ao redor nos cobram e a gente mesmo tem essa cobrança excessiva ali em cima da gente, né? E isso aí tudo contribui para a gente ficar também ansiosas, para a gente ficar mais estressadas, né? Mais cansadas. Às vezes ao longo do dia ali a gente vive no estresse e esse estresse está numa sobrecarga emocional, né? Daquele pensamento que, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que saber fazer tudo, eu não posso reclamar, não posso demonstrar cansaço hora nenhuma, né? Isso aí pegou muito pra mim, por exemplo, agora na maternidade. Por quê, gente? Eu acompanhando vídeos de outras mães, né? O que eu vejo? Se a mãe posta ali na rede social falando assim, hoje eu tô cansada porque meu filho tá chorando demais, tá dando muito trabalho. Outras mulheres, outras mães, elas o quê? Elas criticam aquela mulher. Porque, nossa, você tá reclamando do seu filho, você não ama o seu filho, tá? Mas não é isso, né? Então a gente demonstrar nossos sentimentos, a gente falar sobre os nossos sentimentos, não quer dizer que a gente não é feliz, que a gente não está satisfeito, tá? Mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expressar nossas emoções, entender elas e lidar com elas. Então, nesse quesito de ansiedade, um passo muito importante é vocês trabalharem essas emoções. Se vocês, de verdade, se vocês estão sentindo que é um caso aí que está te corroendo, te incomodando muito, procure sim um terapeuta para te ajudar nesse processo, para lidar com isso. Hoje em dia a gente tem aí a facilidade do online, das consultorias online, então é muito importante isso, tá? Outro fator que auxilia muito para quem é ansioso é o planejamento, tá? É você conseguir planejar, né, organizar melhor a sua rotina, as suas coisas. Por quê? Porque se chega no final do dia, você sente que tá tudo sem fazer, que tá tudo bagunçado, que tem muitas tarefas para serem executadas, aquilo ali automaticamente pode te gerar uma certa ansiedade. Porque afinal de contas, você sente, meu Deus, eu fiz as coisas e no final não resolvi nada, tá? E aqui também eu chamo atenção para o quesito de dieta, de processo de emagrecimento mesmo. Porque às vezes ali a gente quer começar assim, fazendo tudo, né? Tudo 1001 coisas ali. Então, por exemplo, às vezes a gente já quer começar
reduzindo retirando todos os alimentos ali que possuem, né, que são mais gordurosos, excesso de açúcar refinado. Às vezes a gente já quer começar a treinar todo dia, fazer exercício físico todo dia. E calma, não é assim. Às vezes para sua rotina agora, isso não casa bem. Às vezes você não dá conta de colocar tudo isso de uma vez. E a gente respeitar isso, né, o que a gente consegue fazer, é muito importante para você planejar o seu dia a dia e não ficar sobrecarregada e não gerar ali um quadro de ansiedade ali depois no final do dia, um pensamento de frustração também por não ter conseguido fazer, tá? Outro detalhe aqui, gente, falando em questão de cansaço e tal, tem um item aí que às vezes muitas pessoas gostam de usar para ajudar a ficar, né, com mais energia. Tem até essa fama de deixar com mais energia, né? Que é o café. Né? Alguém aí gosta do cafezinho, toma um cafezinho? Pois é. O café, ele pode sim te ajudar a ter mais energia, tá? Te dar uma disposição, principalmente se ele for sem açúcar, né? E você colocar um pouquinho de canela nele ali, tá? Mas para quem é ansioso, para quem já tem essa tendência a ser mais ansioso, ele não é uma boa alternativa. Então, cuidado, tá? Não é assim um gole de café da manhã, tá? Isso aí não. Mas aquelas pessoas que beliscam muito café ao longo do dia, não é interessante porque isso aí pode aumentar a sua ansiedade se você toma café com muito ao longo do dia. Outro detalhe nesse café também, igual eu falei do açúcar, né? Então, se você busca emagrecimento, seu café é adoçado e todo dia você tá beliscando, né? Toda hora ali ao longo do dia belisca um café, todo aquele momento você tá ingerindo mais açúcar, levando a um pico de glicose e esse pico de glicose aí atrapalha o emagrecimento, bloqueia o seu emagrecimento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí também, tá bom? Outro fator que vai ajudar bastante nesse processo aí, para você conseguir secar e controlar a sua ansiedade, é o exercício físico. Gente, o exercício físico, você vai estar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Você vai estar acelerando o seu metabolismo, criando mais massa magra, estimulando aí mais a queima de gordura. Então, vai estar te ajudando a secar, fazer exercício físico, a emagrecer. Mas também o exercício físico, ele ajuda muito no controle da ansiedade, porque ele libera hormônios que estão relacionados ao prazer, ao bem-estar. Eles nos trazem uma leveza ali, tá? Principalmente se for um exercício físico que você se sente bem fazer, um exercício que você gosta de fazer, tá? Ele vai contribuir e muito para esse processo. Outro ponto aqui que vocês têm que treinar, mas cuidado. É muito importante a gente treinar o comer intuitivo. O que é isso? É você comer com toda a atenção plena. É você se concentrar naquilo que você está fazendo. Não só na alimentação, mas em tudo do seu dia a dia, às vezes. Por quê? Mas também, gente, esse comer intuitivo não adianta você fazer ele em qualquer horário, não. Então, o ideal é você levantou de manhã, no seu café da manhã, você já treina esse comer intuitivo. O que é esse comer intuitivo? É você ter uma atenção plena. Então, a hora que você preparar a sua refeição, seu café da manhã, ali, por exemplo, que eu espero que você prepare com todo amor e carinho, né? Monta ali um prato bonitinho, tá? Pra você sentir prazer realmente com a comida. Porque comida tem que ser prazerosa, gente. Nesse café da manhã aí, pode ser um pão com margarina e um copo de café com leite, uma fruta? Pode, tá? Pode ser um omelete ali de manhã? Pode. Uma crepioca, uma torrada integral? Pode. Não importa o tipo de alimento que seja, mas o importante é que você crie essa conexão com ele ali e sinta prazer em comer ele, tá? Comida tem que ser prazerosa, tá? E não tem essa de comida saudável e não saudável, né? Todos os alimentos que você for consumir, ele tem que ser prazeroso para você. Então, esse comer intuitivo nada mais é do que você ter primeiro esse capricho no preparo, montar um prato ali bonitinho, ou ficar no ambiente ali mais calmo ali para você fazer essa refeição. Eu sei que às vezes para nós que somos mulheres, dona de casa, mães ali,
é complicado ter esse tempo para conseguir sentar e fazer essa refeição tranquila. Então tenta pelo menos fazer uma refeição pelo menos do dia nessa vibe de tranquilidade que vai auxiliar muito. Porque nesse momento é a hora de você conectar com o que você está fazendo, conectar com a comida, tá? Então ali é importante você sentir o cheiro daquela comida, você observar, ver as cores daquela comida, tá? Então você realmente criar uma conexão ali. Colocou uma garfada na boca, mastiga bem, se permita sentir o prazer. Se for o caso, até fecha os olhos, cheira antes, mastiga bem esse alimento. É criar essa conexão. É realmente fazer uma refeição demorada, tá? E aqui, gente, sem tela, sem telefone, sem estar, né, vendo TV, por exemplo, porque isso aí você vai estar desligando do ato de comer. Você vai estar disputando, seu cérebro vai ter que concentrar ou na comida ou no telefone. E o que ela acaba fazendo? Concentrando primariamente no telefone. Então, o nosso cérebro, né, a gente tem sim a capacidade de fazer duas coisas ali ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro, ele vai separar aquilo que ele vai dedicar uma atenção primária e aquilo que vai dedicar uma atenção secundária. Aquilo que ele vai ligar o piloto automático para fazer. É como se fosse, por exemplo, dirigir. Aquela pessoa que dirige, ela tem o costume de dirigir, aprende, tem o hábito de dirigir. Então, às vezes, a hora que assusta, ela já chegou no destino dela e ela nem percebeu. Por quê? Porque ela vai meio que no piloto automático, né? Então, ela não precisa ficar ali pensando mais. Primeiro eu vou entrar, sentar, pôr o cinto, engatar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, aí vem um quebra-mola. Tem que voltar a segunda de novo? Não, ela não fica pensando nisso. Porque ela já está... ela já enraizou aquilo ali e ela entra num piloto automático. Então é isso que acontece quando às vezes a gente vai comer e não cria uma atenção plena nesse ato de comer. A gente entra no piloto automático. Então ali, se você está comendo e mexendo no telefone, o cérebro seu vai conectar primariamente no telefone, afinal de contas é lá que cada hora chega uma coisa diferente, tá? E secundariamente ele vai focar ali na comida. Então aqui você vai ficar concentrado no telefone, ficar aqui concentrado no telefone e colocando garfadas para dentro e não vai perceber o tanto que você comeu. Isso aí contribui para a sua ansiedade e também você não percebe a hora que chega, não precisa comer mais. Então esse treinamento de comer intuitivo é muito importante você fazer, inclusive, né, antes dos episódios de ansiedade. Por quê? Senão às vezes chega ali, vamos supor que você tem o costume de ficar muito ansioso no final da tarde. Então, no final da tarde, você tá ali todo ansioso, já tá querendo comer o reboco da parede, aí você vai querer treinar o comer intuitivo. Não vai dar muito certo, você vai se frustrar ali. Então, por isso que eu tô falando para você treinar, fazer esse treinamento aí em outras refeições ao longo do dia, naquela que você consegue se dedicar a ela, tá? Porque igual eu falei, né? Às vezes a gente não às vezes a gente não consegue se dedicar em todas, porque às vezes correria do dia a dia mesmo, eu entendo. E é um aprendizado novo que vocês vão estar fazendo, então tem que ser aos poucos mesmo, tá bom? Vocês já sabiam essa do comer intuitivo? Comenta aqui, você já ouviu essa estratégia? Sabia que essa simples estratégia pode te ajudar nesse processo de emagrecimento aí? Então tá vendo, gente? Aqui não existe coisas assim difíceis, né? Não são coisas assim mirabolantes. Você não tem que ir lá no Japão buscar uma florzinha dourada que tá lá na montanha. Não tem para você emagrecer. São pequenas atitudes, pequenas coisinhas que você vai ajustando ao longo do seu dia a dia, na sua rotina, que vai fazer você conseguir secar, eliminar essa pochetezinha aí, né? E mandar essa ansiedade aí para longe e não deixar ela atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá? Então, são pequenas diquinhas aí que você colocar em prática, você já vai ter resultado. E aproveita, se você tem aí uma pessoa que também sofre de ansiedade,
encaminha essa live aí pra ela, tá? Fala com ela, vem cá pra você mandar essa ansiedade pra fora, pra longe. Ver essa live aqui da Nutri aqui pra você entrar comigo nessa onda aí, pra em janeiro agora a gente conseguir secar e conseguir aí eliminar essa pochetezinha, tá? Lembrando, pessoal do TikTok, que aqui no Insta eu tô fazendo lives diárias no Instagram, todos os dias, trazendo bastante conteúdo para ajudar você a secar e eliminar essa pochetezinha que tanto te incomoda. Então acompanha meus stories lá, tá bom? Outro ponto aqui, gente, em relação a alimentos, tá? Existem alimentos que vão ajudar você a combater essa ansiedade e eles são alimentos simples que você consegue aí incluir na sua rotina, tá? Então, primeiro ponto, nós temos alguns nutrientes que vão contribuir para o controle desse colesterol aí, desse cortisol aí, tá? Vai conseguir aí reduzir esse cortisol, que vai melhorar a produção de serotonina, de dopamina, que são hormônios ligados ao prazer, ao bem-estar e à felicidade. Porque quando a gente está sofrendo com ansiedade, a gente está caminhando aí para um estado, né, de depressividade, de depressão. Então, a ansiedade e a depressão, elas estão muito próximas, tá? Elas estão muito ali coladas. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, a gente precisa ter essa melhora, esse aumento desse humor aí. Então, existe alguns nutrientes chaves para quem quer aí combater a ansiedade e conseguir aí queimar mais gordura aí. Então, a gente tem o triptofano, tá? Que que a gente encontra ele aí em frutas, ó, pra você ver, frutas simples, em banana, né, que é uma fruta simples, que a gente encontra muito fácil, encontramos no abacaxi, encontramos nas oleaginosas, que são as castanhas, o amendoim, por exemplo. Olha só pra vocês verem que combinação interessante para vocês consumirem, por exemplo, aí, num pré-treino. Uma banana com uma pasta de amendoim. Olha só pra vocês verem. E rica em triptofano, né? Esses dois alimentos que vão te ajudar aí a secar. Então, olha que pré-treino que vai te ajudar a secar e vai te ajudar a combater a ansiedade. Banana com pasta de amendoim. Olha que opção interessante. E eu ainda te daria a dica, te dou a dica de acrescentar uma canela. Porque essa canela ajuda aí também na inflamação. Lembra que eu falei aqui, né? Que o cortisol leva essa inflamação, o excesso de peso leva uma inflamação. E ajuda também no controle aí do desejo do doce, do controle do índice glicêmico, né? Que é muito importante a gente controlar esse índice glicêmico se você quer secar, se você quer realmente aí eliminar essa pochetezinha, tá? Então, o triptofano é um nutriente que a gente vai contribuir, vai conseguir realizar esse controle aí da ansiedade, né? Porque ele vai atuar ali na liberação de serotonina e dopamina. A gente também tem um outro mineral muito importante nesse processo, que é o zinco. Lembra que no início da live lá eu falei com vocês que o zinco, né, quando a gente está com excesso de cortisol, a gente está muito estressado, a gente tem uma redução do zinco, a gente tem uma tendência a ter uma deficiência de zinco. Olha só para vocês verem. Aí o que estaria contribuindo ainda mais para a gente ficar mais ansioso, né? Nutricionalmente isso contribui. Então, o zinco, ele é um mineral que também ajuda muito nesse processo de controle da ansiedade. E um alimento tranquilo da gente encontrar no nosso dia a dia aí, que é rico em zinco, é a gema do ovo, tá? Então, ali você pode, por exemplo, ó, pra você ver, fazer um omelete de banana. Então, bate 2 ovos ali, amassa uma banana, leva na frigideira ali, e você tem triptofano e zinco juntos, né? Você tem aí uma refeição que pode ser utilizada no seu pós-treino, por exemplo, se você quer queimar aí, se você quer conseguir ter esse processo de emagrecimento e ao mesmo tempo contribuir, né, para a melhora do quadro da ansiedade, tá? Outra dica aqui de um alimento, gente, que aqui em casa a gente sempre deixa congelado ele. Você pode abrir ele, tira a polpa, coloca já direto naquelas forminhas de gelo,
põe no congelador, depois você desenforma e você usa um cubinho dele para você fazer sucos. Esse alimento já tem uma fama aí de ser calmante, de ajudar a acalmar, né? E ele é uma fruta. Vocês imaginam quais são? É o maracujá. Gente, o maracujá, ele tem esse poder aí de ajudar a gente a relaxar, a ficar mais calmo, e com isso ele vai contribuir para o controle da ansiedade, tá? Então você pode, principalmente durante a manhã, tá? É bem interessante consumir de manhã. Você pode fazer um suco de maracujá, você pode só consumir mesmo as sementinhas do maracujá, uma colher de sopa ali daquelas sementinhas ali do maracujá. Que o maracujá, ele tem esse poder, né, de ajudar aí a reduzir a ansiedade. Olha só para vocês verem. É um alimento também simples aí que você pode congelar, né? Agora a gente tá em época de maracujá, então a gente consegue encontrar com um preço um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor porque as coisas estão estão lá em cima, né? Mas você consegue congelar. Então, se você tiver aí, né, ver uma promoção de maracujá, não precisa ficar com medo, pode comprar que você consegue colocar nessas forminhas de gelo. Ele só abrir, colocar na forminha de gelo, esparmar, põe no congelador. Assim que ele congelar, você desenforma e guarda dentro de saquinhos, dentro de potes, por exemplo, e depois é só bater um cubinho, dois ali, se você quiser um suco mais forte, fazer um suco ou simplesmente comer a sementinha do maracujá, que você vai ter um grande potencializador do seu emagrecimento e do controle da sua ansiedade. Além disso, gente, a folha lá do maracujá chama passiflora. Essa passiflora também você pode fazer um chá. Para quem gosta muito de chá, pode ser feito um chá da folha dele também, tá? Mas um ponto aqui muito importante sobre esse emagrecimento, sobre você conseguir secar, né? E controlar essa ansiedade. O que acontece, gente? O nosso intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Inclusive, o nosso intestino, ele produz serotonina, que é esse hormônio do prazer e do bem-estar que deixa a gente feliz, que deixa a gente calmo, tranquilo aí, tá? Então, o intestino que não está funcionando bem, aquela pessoa que está com dificuldade de ir no banheiro, tá? Que tem muitos gases, muita flatulência, fica com a barriga muito distendida, essa pessoa precisa cuidar do intestino dela. Então, cuidando do seu intestino, você vai conseguir melhorar esse quadro da ansiedade e também, consequentemente, conseguir secar e queimar mais gordura aí, tá? E uma dica para você cuidar desse intestino, você pode estar utilizando, por exemplo, o kefir, tá? A gente tem de leite ou de água. Então, você pode estar utilizando o kefir para fazer essa modulação. Pode consumir o probiótico, né? Que a gente manda manipular, comprado em farmácias. E o mais importante de tudo é você ingerir pré-bióticos, né? Ou seja, né? Alimentos aí para as bactérias que estão lá no nosso intestino, para conseguir normalizar o quadro dele, né? Para que ele funcione bem, tá? E lembrando, lógico, né, gente, de bastante água, ter uma bela hidratação. Um outro item que você vai conseguir, né, ter esse controle do intestino é a farinha de banana verde, que você consegue ter essa melhora do quadro do intestino. E também a farinha do maracujá, da casca do maracujá. Essa farinha da casca do maracujá você vai contribuir também para ficar mais calminho, mais relaxado, e ao mesmo tempo vai ser uma fibra muito importante para te ajudar nessa saúde intestinal aí, tá? E ela você pode consumir, né? Junto com a comida mesmo, misturado com feijão, em vitaminas, por exemplo, você pode utilizar dessa forma aí, para você estar conseguindo consumir. Em quesito também de chás, igual eu falei pra vocês, tem chás igual da passiflora, às vezes é um chá mais complicado da gente achar, né? Mas tem chás de supermercado aí que a gente encontra mais facilmente, que é, por exemplo, a melissa, né? Que é aquele capim-cidreira, a camomila, tá? É um chá também que auxilia, assim, nesse processo. Inclusive, a camomila,
ela tem função antibacteriana, né? Ela auxilia na imunidade também, tá? Auxilia na saúde da pele também, a camomila. E aqui, gente, eu chamo atenção para um ponto, tá? Não é assim, igual essa questão do chá. Não é agora eu tô com vamos supor, eu tô tranquila, né? Aí eu já tenho que tomar esse chá a qual hora ali? Então, o que que acontece? Você tem que observar ao longo do dia quais são os períodos ali que você mais apresenta esse quadro de ansiedade. Então, vamos supor, se você costuma no final da tarde ficar mais ansioso, no meio da noite ficar mais ansioso, então ali umas 2 horas antes ou 1 hora antes, você preparar esse chá e tomar já é importante para te ajudar no controle aí dessa ansiedade, tá? E junto ainda, quem sabe até fazer uma meditação, praticar uma meditação, né? Para conseguir ficar ali mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo, tá? Então os chás, eles podem sim ser um potente aliado e é uma forma simples ali. Você pode fazer ele, não precisa ser feito, né, agora, imediatamente, o chá. Mas você pode fazer ele de manhã, para quem, por exemplo, passa o dia inteiro fora trabalhando. Você pode fazer esse chá de melissa, esse chá aí de camomila de manhã para você consumir à tarde, tá? Porque às vezes pela rotina, pela correria, né, a gente não consegue preparar ali imediatamente naquela hora, né? Então você pode ter essa organização e pode tomar todos os dias. Você não precisa chegar, né, no seu quadro de ansiedade para você ir preparar o chá. Porque às vezes você nem vai conseguir, dependendo do grau que é essa ansiedade, ali na hora você nem consegue, assim, raciocinar que, ai meu Deus, eu tô ansiosa, eu tenho que tomar um chá. Não. Então, todas essas estratégias que eu tô falando aqui pra vocês, é importante vocês terem uma constância nela, uma continuidade nela. Então, por exemplo, com treino, com o consumo ali de alimentos fontes de triptofano, né, de fontes de zinco. É bom ter uma constância nesse consumo aí, tá? Para conseguir equilibrar isso. Então, você aí que se identifica que é uma pessoa ansiosa, que essa ansiedade está atrapalhando você no emagrecimento, porque você, né? A gente viu que não é simplesmente porque você come em excesso, mas a ansiedade, ela libera ali o cortisol, né? E que vai fazer você aumentar as suas células de gordura e você bloquear a queima da gordura. Então, além de fazer você ganhar mais gordura, ele também bloqueia a queima da gordura, bloqueia a quebra da gordura, tá? Então, você também não vai conseguir emagrecer. Por isso que às vezes você vem reduzindo o que tá comendo, mas tá um pouco, né, tá estagnado. Que às vezes você tá com essa ansiedade atrapalhando devido a esse excesso de cortisol ali que tá sendo liberado na corrente sanguínea, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso aí, ok? Então, pega essas dicas que eu tô passando e já coloque em prática a partir de hoje mesmo, se der, né? Já coloque em prática e foca nisso aí, porque se você melhorar esse quadro da ansiedade, esses hormônios aí que são liberados, né, esse cortisol aí, com certeza você vai começar a destravar o seu metabolismo e vai começar a ter resultados muito positivos aí nesse processo de secar aí, de eliminar essa gordurinha abdominal, né? E lembrando que o cortisol, ele faz a gente acumular principalmente gordura na região da barriga, tá? Então aí essa gordura aí localizada, pra gente conseguir eliminar ela, a gente tem que usar nessas estratégias de acordo com aquilo, né, com aquela característica que tá fazendo a gente acumular ela ali, tá bom? Outro ponto aqui também, gente, agora até é época de abacate. O abacate é um alimento, assim, bem completo, né? Ele tem gordura muito boa, que é o ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, tá? Ele também vai ser rico em magnésio, e o magnésio é outro mineral muito importante para quem quer secar, tá? O magnésio, ele vai contribuir nesse controle do colesterol e ele também atua no processo aí de queima de gordura, tá? Então, o magnésio, ele é um mineral muito importante para quem quer emagrecer. E o abacate, ele é fonte, né? Então, o abacate, ele vai fornecer esse magnésio.
Ele também vai fornecer propriedades anti-inflamatórias, né? Lembrando que uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, ela tem um corpo inflamado. E ele, por ter essa gordura de boa qualidade, ele também contribui para a saciedade. Olha que outra combinação maravilhosa que você pode utilizar. É a banana, que é rica em triptofano, com o abacate, por exemplo. Isso amassadinho antes do treino é um excelente pré-treino ali para você. O abacate também é interessante você consumir ele no finalzinho ali do dia, né? Na sua ceia, por exemplo, antes de você dormir, você fazer o consumo desse abacate aí, tá? Também é interessante, porque você vai estar recebendo ali alimentos que vão ajudar a controlar, inclusive, o pico de glicose, né? Que é um problema aí para quem busca o emagrecimento. Quando a gente não pensa aí no controle da resposta da glicose, ou seja, do carboidrato, no impacto que o carboidrato tem no nosso metabolismo, a gente acaba aí tendo dificuldades de emagrecer, tá? Porque se a gente simplesmente só come carboidrato, mas não usa estratégias, né? Não combina ele de forma inteligente para conseguir ter o emagrecimento, pode ser um tiro no pé. Então, esse abacate, junto com essa banana, é bem interessante para você consumir e pode ser uma opção de ceia, de lanche aí no final da sua noite, para conseguir melhorar isso. Além do abacate, vegetais verdes escuros vão ser fonte também de magnésio. Então, couve, né? Quem é adepto aí ao suco detox, por exemplo, né? O suco de couve pode fazer. Ou a couve ali, né? Como uma forma de salada. O brócolis, por exemplo, né? Então é bem interessante de ser utilizado, de ser incluído na dieta. O brócolis também, gente, ele tem substâncias que auxiliam na nossa saúde intestinal, do nosso intestino, né? Igual eu falei aqui pra vocês, o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, tá? Então a gente precisa cuidar dele, a gente precisa tratá-lo com todo carinho, porque ele manda mensagens pro nosso, né, pro nosso corpo, para ele agir de determinada forma. Saciedade. Eita, travou, voltou. A internet tá ó aqui hoje, gente. Nossa, eu até atrasei para entrar na live. Era para ter entrado mais cedo, eu não consegui, porque a internet travou. Então, gente, igual eu tava falando aqui para vocês do brócolis, né? Que ele auxilia nessa saúde intestinal. E o nosso intestino, ele é como se fosse o segundo cérebro. Ele atua na produção de hormônios, na absorção de vitaminas e minerais. Então aqui, eu falei para vocês aí, né, do selênio, do zinco, do magnésio, do triptofano, mas não adianta nada você comer esses nutrientes todos, se o seu intestino não tá 100% ok também, porque aí você não vai conseguir absorver todos esses nutrientes, tá? Então, tá vendo, gente? Emagrecer não é ficar aí sofrendo, deixando de comer ali o que gosta, não é ficar fazendo dietas restritivas, né? Emagrecer é você conseguir fazer combinações inteligentes com os alimentos, é você olhar para o seu corpo e conseguir atender a cada necessidade que ele tem. Então, por exemplo, essa pessoa que é muito ansiosa, ela precisa dessa atenção aí para controlar essa ansiedade, para controlar esse cortisol que vai estar elevado ali, tá? Para que ela consiga ter resultados. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes come muito carboidratos refinados, que às vezes come muito fora de horário, essa pessoa aí, ela precisa fazer combinações inteligentes para que esses carboidratos sejam distribuídos ao longo do dia de uma forma certa, para que ela não gere picos de glicose, porque esses picos de glicose eles podem também atrapalhar o emagrecimento. Inclusive, esse vai ser o assunto da nossa live amanhã aqui no Instagram. Eu vou ensinar vocês a comerem carboidratos e não engordar, a conseguir incluir o carboidrato e comer ao longo do dia o seu pãozinho aí, tá? O seu arrozinho, o macarrão também
e não ganhar gordura, né? Não acumular gordura aí na barriga aí, na pochete aí, tá? Porque a gente precisa ter essas estratégias para ter um resultado aí satisfatório nesse processo, tá bom? Então, galera, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Aqui, quem não conseguiu assistir desde o início, depois assiste, tá? Essa live vai estar curtinha. Depois também eu vou tentar subir ela, se eu conseguir salvar, tá? Subir ela lá pro YouTube, vou deixar no Instagram salva, para vocês assistirem desde o início, para verem todas as diquinhas que eu dei em relação a essa questão da ansiedade, para vocês colocarem em prática. E você sente que a ansiedade é algo que está te atrapalhando muito no emagrecimento, você é uma pessoa ansiosa, né? Então, dedica essa semana aí a colocar em prática o que a Nutri ensinou aqui, tá bom? Para vocês conseguirem secar e começar a queimar essa gordurinha aí e ter esse emagrecimento satisfatório aí de vez, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!